Reabrimos os trabalhos. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Cláudio Ney, que proceda à leitura dos requerimentos. Número 1. Senhor presidente, o requerimento número 1, o vereador Afrânio está ausente por um problema, está muito gripado, então pediu para justificar a ausência dele. Então vamos para o segundo, né? Requerimento de autoria do vereador Lino, requer com a máxima urgência a presença do secretário municipal de Mobilidade Urbana, senhor Marcelo Roberto Silva, para que exponha os motivos acerca do acordo de cooperação técnica 2 de 2017. Vereador Lino, esse requerimento está sendo construído com o vereador Afrânio, né? E eu acho que, se Vossa Excelência, como não está aí, para a gente poder retirar por uma sessão, volta amanhã. Coloca o requerimento, vereador Lino. Está aprovado. Requerimento de autoria de vários senhores vereadores requerem a tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo dos 2400/2017 em virtude do interesse público relevante, conforme o artigo 162-A do regimento interno. Senhores vereadores, está em discussão o requerimento número 3. Requer tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 2400/2017. Assume a secretaria, a presidência, o vereador Claudinei, que eu vou discutir. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes. Esse requerimento é um requerimento que pede a revogação. Vereadores que querem na forma regimental, solicito que a tramitação do projeto 2400/2017 seja realizada em regime de urgência, em virtude de interesse público relevante, conforme 162-A do regimento interno. Vereador Renato, acho que estudou bem essa matéria também. É um projeto que pede que o decreto legislativo, que propõe revogar o decreto municipal pelo argumento de inconstitucionalidade. É aquele decreto em que o prefeito define critérios para nomeação. E eu não entendi até agora porquê desse projeto. Se reclamava que não tinha um espelho, vereador Renato. Não tinha critérios, vereador Lela. Acho que Vossa Excelência até no começo também participou disso. E agora querem revogar. Então, primeiro, não é matéria para ser aprovado aqui regime de urgência. Me desculpe, senhores vereadores. Nós temos temas que eu considero de relevância e que nós não aprovamos. Até porque, senhores vereadores, se essa casa começar a ter esse critério, vereador Herádio, de começar a aprovar requerimento de urgência nos projetos, os projetos que nós temos aqui, vereador Renato, de anos anteriores, nunca vão ser votados. Porque todo mundo pede o seu projeto, aquilo que ele tem a sua bandeira. E o engraçado é que quando se aprova aqui qualquer projeto em regime de urgência, todo mundo grita, tem que ter tempo, tem que chamar audiência pública. E nesse caso, eu me espanto. Primeiro com um projeto, que eu não entendi até agora por que revogar um decreto que regulamenta os critérios de nomeação. Segundo, pedindo para essa matéria, vereador Dinho, urgência. Portanto, eu discordo, como em vários projetos, eu acho que tem que tramitar dentro das normalidades, e peço aos vereadores que rejeitem esse requerimento. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador Cato. Vereador Pedrão, para discutir.
Senhores vereadores, quero cumprimentar a cada um de vocês, público que nos acompanha. Nós acabamos de receber aqui um conjunto de entidades que podem estar sendo prejudicadas por um ato do prefeito que é totalmente ilegal, inconstitucional, imoral, irresponsável, ineficiente e que exclui a maior parte das entidades que compõem verdadeiramente a sociedade florianopolitana. E aí vem um requerimento para aprovarmos um regime de urgência para votar um decreto legislativo que corrige, conforme a legislação federal, um ato de extrema incompetência de Jean Marques Loureiro, e esse plenário vem aqui e diz que não tem que votar, tem que ser parceiro do erro, tem que bater palma para o que está certo. Eu discordo do que o Catume falou, mas eu discordo de A a Z. Porque o que tem que ser votado aqui é o certo. O ato do prefeito foi totalmente errado. É o que motivou o decreto legislativo de vários senhores vereadores. Não é um decreto legislativo do vereador Lino Pérez, do vereador Marcelo da Intendência, do vereador Renato Jeschi. É um decreto legislativo de vários parlamentares. E esses vários parlamentares fizeram esse decreto legislativo a pedido de uma centena de entidades, de uma centena de associações, de uma centena de grupos comunitários, que compõem, inclusive, Codene, Codecom, Codese e por aí vai. Então, senhores vereadores, eu peço encarecidamente que nós aprovemos, sim, a tramitação de urgência nesse decreto legislativo, porque, caso contrário, diversas entidades que há anos já prestam serviços para a nossa cidade ficam até impossibilitadas de conveniar com Florianópolis. E aí eu cito a vossas excelências um caso que vocês devem ver todo dia quando entram e saem nessa casa legislativa ou quando vão para a casa de vocês, que são as centenas de milhares de moradores de rua que estão se multiplicando nessa cidade. E aí a prefeitura não tem um convênio decente com as clínicas de recuperação para dependentes químicos. O projeto do vereador Herádio, que virou lei, da creche comunitária, também fica prejudicado com esse decreto do prefeito, que, se não for consertado, corre o risco, vereador Gabriel, de ficar no próximo ano sem conveniar. E graças à lei do vereador Herádio, são 3.000 crianças matriculadas nessa creche comunitária. Então eu trago aqui dados na minha fala. Eu trago aqui responsabilidade para esse plenário. Porque mais do que um jogo político, isso aqui tem que ser um jogo de organizar e gerir essa cidade. E quando eu falo que o decreto que o prefeito fez está equivocado, foi feito de forma errada, não posso ser leviano e acusar que de forma proposital, mas induz sim a direcionamento de verbas para determinadas entidades. Nós temos que ter consciência de que esse parlamento não pode ser parceiro e muito menos conivente com o erro. Esse parceiro tem que ser parceiro, vereador Lino Pérez, do que é correto e do que é justo, porque nós defendemos o público e não um determinado outro setor ou uma determinada outra entidade. Somos ocupantes de cargos públicos, votamos pelo público e temos que agir de forma pública. Por isso eu peço, encarecidamente, vereador Fábio, demais vereadores, o que nós estamos propondo com esse decreto legislativo é transformar um ato que foi errado do prefeito num ato certo, conforme a legislação federal. A legislação federal ela é cristalina. É cristalina. Só que o prefeito, infelizmente, tentou inovar e piorou. Não vou ser leviano, vereador Fábio, de dizer que o prefeito quis errar. Eu acho que ele foi induzido a um erro. Mas todos os parlamentares, se compararem o decreto legislativo de autoria de vários vereadores com a legislação federal, vão ver que basicamente é a mesma coisa. De forma muito cristalina e muito responsável, nós estamos tentando corrigir um erro
que é para tornar Florianópolis novamente uma cidade justa. Muito obrigado. Senhores, ainda em discussão. Quero deixar claro que nós não estamos aqui fazendo posicionamento sobre o projeto. Nós estamos falando sobre a urgência, tá? Então, vereador Pedrão, a gente sabe que tem que, acredito que vai haver um consenso. Ainda ontem aprovamos uma frente parlamentar que vai discutir esse assunto. Se a frente parlamentar, eu acredito que nós podemos, às vezes, tiver um consenso da necessidade, muito mais rápido do que os 45 dias. Só que eu brigo para não ser aprovado esse tipo de urgência, para que daqui a pouco todos os vereadores vão querer urgência. Eu não estou falando, o vereador Pedrão acho que foi infeliz, sou contrário ao requerimento de urgência. Não falamos sobre o projeto, vereador Pedrão. Então, eu acho que ontem ainda nós demos um ato positivo ao vereador Marquito, aprovando aqui uma frente parlamentar para discutir esse tipo. Certo? Então, eu vou dar a palavra para discutir ao vereador Marquito, questão do vereador Pedrão. Vereador Catume, até se falei de forma equivocada, até peço perdão a Vossa Excelência, mas o meu posicionamento é pela urgência, até peço perdão ali pela forma exaltada com que falei, mas é que eu vejo que projetos importantes, como o do próprio colega de bancada aqui, o vereador Herádio, ele fica prejudicado se tivermos convênios a ser fixados no meio do ano. Por isso que a urgência da votação desse projeto de decreto legislativo. Porém, se há esse entendimento, eu particularmente preferiria que fosse votado em regime de urgência, porque em 45 dias resolve o problema de uma vez por todas. Não torna o problema ainda sendo postergado. Inclusive, esse projeto só passa pela Comissão de Justiça, Comissão de Trabalho e Serviço Público. Certo? Pela ordem, senhor presidente. Então, senhores vereadores, por isso, e o relator é até o vereador Bruno Souza, que já deve estar trazendo na próxima reunião, porque o parecer. Depois é trabalho e orçamento. Quem sabe a gente, tendo consenso da urgência, não precisa aprovar a urgência. E ali vai ser mais rápido até nas comissões. Então, vereador Marquito, 5 minutos. Obrigado. Pela ordem. Senhor presidente. Aí perdeu o efeito, né? Senhor presidente e aos vereadores, senhor presidente, eu queria que, claro, de alguma forma entenda a sua justificativa, da sua preocupação, enquanto a gente aprovar o regime de urgência para que isso não se torne banalidade, pedir urgência para todo e qualquer projeto. Eu queria resgatar aqui aos senhores vereadores que esse decreto legislativo, ele foi assinado por vários vereadores. Acho que a vereadora Maria da Graça, o vereador Tiago, eu não lembro exatamente todos, mas nós tivemos, naquela ocasião, foram 10 assinaturas para o decreto legislativo, que é justamente uma interlocução entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. Essa proposta do decreto legislativo, ela surge justamente numa conversa, inclusive, ela surge justamente numa conversa com o secretário da Casa Civil, né, que é o Dr. Felipe Melo, num gesto do Legislativo de resolver um problema através do decreto do Executivo. Então, essa foi uma solução, vereador presidente Roberto Catume, que foi exatamente o decreto legislativo. Ele é um exercício, um gesto do Legislativo para resolver um problema do Executivo, que o Executivo já tinha identificado. O secretário da Casa Civil, Felipe Melo, ele identificou e ele fez justamente essa proposta, para fazermos um decreto legislativo. O pedido de urgência é que hoje, inclusive na tribuna livre, estaria o presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que durante o ano passado todo teve uma série de dificuldades de acessar o recurso daquele fundo municipal do Direito da Criança e Adolescente, e que as entidades não acessaram o recurso. Justamente por essa questão do decreto, pela não adequação ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. Isso tem se arrastado. Por isso, o pedido e a exceção, entendendo... Conceda a parte para o vereador Herádio, depois, vereador, dá só um minutinho, só para terminar minha linha de raciocínio aqui. Por isso a necessidade da urgência, no sentido de que esse decreto legislativo ele é essencial para a regulamentação das organizações da sociedade civil
junto ao Poder Executivo. Vereador Herádio e depois vereador Dão, por Só favor. para entender o seguinte, eu acho que esse decreto é importante, eu sei que a preocupação dos senhores vereadores que assinaram esse requerimento também é importante, mas só que os convênios são assinados anualmente. Não vejo tanta necessidade de aprovar ele com regime de urgência. Eu vejo aprovar dentro da naturalidade, eu acho que 1 ou 2 meses a gente aprova esse projeto, eu vejo que não tem necessidade nesse momento do regime de urgência, eu vejo isso. Vereador Dão. Vereador Marquito, eu estou ouvindo a sua fala com bastante atenção e me chamou a atenção que o senhor falou que o secretário Felipe Melo é que sugeriu, eu também não entendi, ele sugerir isso aí à oposição, podia sugerir a bancada do governo. Como muito bem falou o vereador Catume, se tiver um entendimento, em 2 reuniões se resolve o problema e o regime de urgência são 45 dias, vai quase no final do mês de abril. Então nós podíamos ter um entendimento e aprovar nas reuniões subsequentes e não acredito que o secretário da Casa Civil tenha esse entendimento de, olha, o regime de urgência é o melhor caminho. Não ia falar isso. Talvez sugeriu que o decreto podia ser aprovado, mas na forma normal, e não esse regime de urgência para 45 dias. Porque se fosse tão importante para o governo, com certeza ele pediria para a base do governo. Obrigado. Assim, queria reforçar minha fala, que a sugestão do secretário Felipe Melo foi de produção do decreto legislativo, que seria uma solução. O período de urgência infelizmente, nós não tivemos a fala do Conselho do Direito da Criança e Adolescente hoje pela manhã, anteriormente na sessão anterior, né, no início dessa sessão, porque ele ia falar justamente isso, mostrar o quanto que hoje o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente não está sendo acessado justamente por essas dificuldades. E que o decreto legislativo, ele resolveria, porque o fundo ele não é acessado apenas uma vez no ano, no início do ano. O fundo ele é periodicamente, através do Conselho, acessado através dos projetos. Então, vereador Miltinho, fica aqui a nossa intenção e o nosso interesse justamente para que essa tramitação ela seja o mais rápido possível. Nós temos, sim, dificuldades concretas e reais das organizações da sociedade civil acessarem esses recursos. E, digo mais, no momento em que a gente hoje está vivendo, um momento... 30 segundos. Obrigado. Um momento de dificuldades com os jovens, os adolescentes nas comunidades, fica cada vez mais declarado a necessidade de a gente ter essa regulamentação. Por isso, o pedido para que a gente tramite de forma urgente esse projeto aqui na casa. Obrigado. Obrigado. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Senhores vereadores, antes da indicação de voto, só para dizer ao vereador Marquito, que a vereadora Maria não assinou, não. Quem assinou o projeto foi o vereador Marquito, vereador Marcelo, vereador Lino, vereador Maicon Costa, Pedrão, Afrânio e Lela. Só esses que assinaram o projeto, só para corrigir. Hã? Não. Tá? Foi esse, certo? Então, senhores vereadores, votando sim, vota com a urgência. Votando não, não à urgência. Indicação de voto. Votação eletrônica, indicação de voto, líder do governo. Presidente, a liderança do governo entende que esse projeto ele pode tramitar no regime normal nessa casa, então nós indicamos voto não a esse requerimento. Questão de ordem, presidente. Encaminhamento e votação. Requerimento, não o projeto. Senhor presidente, encaminhamento e votação. Encaminhamento e votação. Senhor presidente, a liderança do PR encaminha pela rejeição do requerimento. Obrigado. Vereador Pedrão, pelo bloco. Senhor presidente, o nosso bloco entende que é necessário corrigir o erro o mais breve possível para evitar que transtornos gigantescos aconteçam com as entidades de Florianópolis. Portanto, nosso encaminhamento é sim. Obrigado. Votação nominal eletrônica. Vereador Maicon Costa. Vereador Maicon Costa.
Sua Excelência. Vereador Lela. Está rejeitado o requerimento. Requerimento número 4. Requerimento de autoria do vereador Lela. Requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Segurança Pública e de Trabalho, Legislação Social e Serviço Público, com a finalidade de discutir a redução ou até mesmo a extinção da tarifa mínima cobrada pela Casan nas faturas de água dos moradores de Florianópolis. Em discussão, requerimento. Vereador Tiago Silva, 5 minutos. Solicito ao vereador Claudinei que assuma a presidência. Vereador Lela, senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Lela, eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência. Presidente. Presidente. Vereador Lela, dessa audiência, e gostaria, vereador Lela... Com licença, vereador Tiago. Vereadores, nós temos orador na tribuna, vamos respeitar a fala. Obrigado, senhor presidente. Vereador Lela, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência vai trazer um grande debate na vida dos consumidores aqui da cidade. Vou sugerir que Vossa Excelência possa convidar o representante do Ministério Público, o promotor doutor Paladino, que está à frente da Promotoria de Defesa do Consumidor, porque já existem inquéritos lá instaurados na discussão que Vossa Excelência vai trazer, na mesma direção dessa discussão, e acho que Vossa Excelência poderia, né, trazer também a presidência da Comissão da Defesa do Consumidor da OAB, para que a gente possa fazer um grande debate, vereador Lela, porque existem alguns casos, inclusive, vereador Lela, do valor ser muito alto e estipulado, né, e isso prejudica a vida do consumidor. Consumidores, às vezes, que nem utilizam, né, o mínimo, né? Então, parabenizo Vossa Excelência, né, de trazer e fomentar esse debate. E como, né, nós estamos lá numa concessão da Casan, que presta esse serviço para o município, parabenizo Vossa Excelência. Então, eu acho que, se Vossa Excelência puder convidar essas pessoas, essas autoridades, nós vamos fomentar, sem dúvida nenhuma, um grande debate em defesa do consumidor. Parabéns, vereador Lela. Eu quero discutir. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. O Maico deixou. Senhores vereadores, evidentemente que eu vou votar favorável ao requerimento, que eu entendo que a discussão ela é sempre salutar. Eu sempre digo que a Câmara Municipal é o fórum dos debates da cidade. Agora, vereador Dalmo, não vamos nos iludir. Alguém vai pagar essa conta. Não tem almoço grátis. A partir do momento que a gente colocar uma isenção ou não cobrar taxa mínima de várias residências, muitas vezes essa é a segunda residência da pessoa, que ela com certeza já tem outras, ela tem uma segunda e daí não precisa pagar água. Quem é que vai pagar? Aquele que só tem uma residência e também faz a sua economia, vai pagar por aquele que tem uma casa no balneário. Então, a gente precisa pensar bem nisso. Eu não acredito que a Casan simplesmente vai diminuir ou isentar essas pessoas e não vai cobrar de ninguém. Na conta da Casan é que não vai. Vai na nossa conta. Isso é uma coisa que a gente tem que também não fazer papel de bobo. Obrigado, vereador Renato. Ainda em discussão o requerimento. Não havendo... Quem é, vereador Marquinhos? Então, Vossa Excelência vai ficar inscrito para amanhã. Obrigado. O vereador Lela também.
Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos nobres vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Só para novamente justificar a ausência do vereador Afrânio Beaupré. A assessoria para devidas providências. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedrão. Gostaria também de justificar a ausência momentânea do vereador Marcelo, que já está aí. retornou agora ao plenário. Estava em atendimento Grande, na antessala. grande vereador partidário. Senhores vereadores, coloco em votação o requerimento que iremos votar em bloco de 1 ao 13, todos os projetos em segunda discussão de resolução. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Solicito ao primeiro secretário que leia do 1 ao 13 somente o número das resoluções. Projeto de resolução 1995-2017, projeto de resolução 2076-2018, projeto de resolução 2081-2018, projeto de resolução 2083-2018, projeto de resolução 2085-2018, projeto de resolução 2086-2018, projeto de resolução 2089-2018, projeto de resolução 2092-2018, projeto de resolução 2100-2018, projeto de resolução 2077-2018, projeto de resolução 2087-2018, projeto de resolução 2091-2018 e projeto de resolução 2099-2018. Em segunda discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, os projetos. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram, estão todos aprovados. Solicito, com voto contrário do vereador Bruno Souza, ato referendo aos projetos aprovados ao presidente da CCJ. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rafael. 14º. Projeto de lei 16.783 de 2016, do ex-vereador Celso Sandrini. Declara de utilidade pública a Associação dos Consumidores do Estado de Santa Catarina, SESC. Parecer favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. 15º. Projeto de lei 17.250 de 2017, do vereador Claudinei Marques e Herade Manuel Gonçalves, dá nova redação à lei 5.970 de 2002, que institui o dia 1º de outubro como o Dia Municipal do Idoso. Parecer favorável. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, projeto. Os vereadores concordam, permanecem como se encontra, está aprovado. 16º. Projeto de lei 17.342 de 2017, do vereador Guilherme Pereira de Paulo, dispõe sobre obrigatoriedade de portas giratórias com detectores de metais nas casas lotéricas do município de Florianópolis, da providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco em votação para que esse possa ser retirado de pauta por 5 sessões. Os vereadores concordam, permanecem como se encontra, está aprovado. Está aprovado. Por favor, projeto... É um requerimento de tirar de pauta. Tá contrário, pronto, vereador Miltinho. Projeto de lei 17.214. Projeto de lei 17.214 de 2017, do vereador Maicon Costa, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de desperdício pelos estabelecimentos comerciais no município de Florianópolis que operam sob sistema de rodízio, ou buffet e dá outras providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Maicon. Gostaria de retirar de pauta para apresentar fatos novos. O projeto, já temos um novo documento para anexar. A CCJ para fatos novos, requerimento está aprovado. 18º. Projeto de lei 17.031 de 2017, do vereador Gabrielzinho, estabelece horário para telefonemas de cobrança de débitos no âmbito do município de Florianópolis, da outras providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, vereador Gabriel. Vai discutir? Põe lá o pauzinho para ele subir. Ô, só pede para... Sua Excelência, com a palavra? Então, se eu deixar ele falar. Começa. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
público que nos assiste aqui pela TV Câmara e também aqui nas galerias. Eu vim aqui novamente para discutir sobre um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, sobre um projeto de minha autoria que fala sobre a questão das ligações, que determina a questão das ligações em horários não comerciais. Aqui a gente sabe que o vereador Tiago, que também tem uma ligação muito forte com a defesa do consumidor, sabe que é recorrente as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, não só aqui de Florianópolis, mas também em todo o país, com relação àquelas ligações no sábado, domingo, 7 horas da manhã, 9 horas da noite, 10 horas da noite, em horários totalmente inoportunos. E o projeto ele visa justamente regrar essa questão da cobrança em horários comerciais e sábado até às 14 horas. Essa é a questão do mérito. Só que isso aí eu faço essa breve explanação só para alguns vereadores ter conhecimento do que se trata esse projeto. Só que o que está em discussão aqui é o parecer contrário da CCJ. Então vamos falar um pouco da questão da constitucionalidade da matéria. No parecer exarado, nesse projeto, ele alega, em suma, que não é competência do município legislar sobre a defesa do consumidor. Ora, a gente tem inúmeros julgados sobre projetos, sobre leis municipais que foram determinados, foram aprovados e discutidos aqui na Câmara de Vereadores, que é sim de competência do município legislar sobre a defesa do consumidor. A gente fala aqui da lei, por exemplo, da fila de banco. Da lei da fila de banco, por exemplo, que o vereador Tiago, juntamente na época que foi secretário de Defesa do Consumidor, eu também atuei como diretor, a gente fiscalizava as agências bancárias e a gente verificava que realmente havia uma extrapolação do direito no direito do consumidor. E ali, uma das teses alegada pelo jurídico dos bancos era com relação à inconstitucionalidade dessa lei municipal e consequente anulação da multa. Porém, os tribunais têm julgado, de acordo com o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, que realmente é, sim, competência do município legislar. Então, não cabe aqui a gente ter essa discussão, já concedo a parte ao vereador. Então, a gente tem aqui que se atentar à questão da Comissão de Constituição e Justiça, que ela se atenha, aqui eu venho aqui novamente falar, que ela se atenha à questão de constitucionalidade. Acho que a gente não está para discutir o mérito. O mérito a gente se discute nas comissões correspondentes. A gente se discute, o mérito se debate em plenário. Comissão de Constituição e Justiça serve para verificar a constitucionalidade. Então, após ter inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, a gente verifica que realmente essas leis, elas são sim constitucionais e, consequentemente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e em detrimento dessa questão da lei municipal. Então, uma parte do vereador Tiago. Vereador Gabrielzinho, eu tive o cuidado, inclusive, dessa sua lei, seu projeto de lei. Já existem municípios que aprovaram leis semelhantes, inclusive de entrarem com uma ação de inconstitucionalidade e o tribunal, né, de outros estados aplicar o que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado. Então, o senhor imagina uma lei de Vossa Excelência, dessa é uma lei que se discute num município, ela não é conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma lei complementar em defesa do consumidor, exato, mas não faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu já digo para Vossa Excelência que pode contar com o voto desse vereador, não só pela defesa do direito do consumidor, mas pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, Vossa Excelência está certo, pode contar com o voto deste vereador e já antecipo, quando o projeto estiver na ordem do dia, vou votar com Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência pelo apoio e pela deferência. E, realmente, o que a gente está discutindo aqui, além de tudo, não é só a questão do interesse local, não é questão da competência, não é questão do interesse local. O interesse local a gente sabe que já é pacificado, que cabe sim ao município discutir questões de interesse local. Questão de competência é uma outra situação que eu acho que está havendo uma confusão nesse sentido por parte da CCJ. 30 segundos.
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Renato. Nobre vereador, quero lhe cumprimentar pela sua preocupação com o sossego do munícipe, que é muito importante, fora do horário comercial, você não ter que se dirigir ao telefone para atender algumas situações bastante incômodas. Exatamente. Além de tudo, além de ser uma situação totalmente incômoda, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele determina essa prática como prática abusiva e considerada como um crime. Então, a empresa, o responsável, ele responde, sim, por essa infração, que é uma infração penal também. Obrigado, vereador Gabriel. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Queria só pedir a transcrição e na íntegra do vereador Gabriel pela importância da defesa que ele faz justamente de algumas interpretações que têm vindo através da CCJ e essa das matérias relacionadas ao direito do consumidor. Eu acho que é fundamental a defesa que ele faz com qualidade e depois o pedido também, a fala do vereador Tiago que corrobora com essa posição. Solicito ao vereador Dinho para assumir a presidência que eu irei discutir. Senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, chamo a atenção de vossas excelências, com todo respeito ao nobre vereador Gabriel, mas que antes dele discutir até havia feito um pedido à sua excelência para que de praxe pudesse retornar à comissão para discutir esse fato. Mas tenho aqui como membro da CCJ defender a CCJ e trazer ao plenário o que nós iremos poder aqui fazer mediante um processo em que pode ser, se há erro, corrigido na CCJ. Mas, relatório que tem 4 votos, eu não assinei, quero deixar bem claro, já falei para o vereador Gabriel, mas que chama a atenção de que nós podemos aqui, vereador Dalmo, ao derrubar um parecer da CCJ, que está embasado pelo parecer de um relator, Bruno Souza, e depois, mediante um voto de vista, onde apenas teve 2 votos. Bem, chama a atenção de Vossa Excelência. Mérito, o projeto é bom, vem ao encontro, tudo bem. Mas, quanto à inconstitucionalidade do projeto, uns vereadores interpretam de uma forma, veio com um parecer também contrário da Procuradoria, que simplesmente a gente sabe que vem como indicativo, não. Mas eu chamo a atenção do plenário, inclusive faço o apelo ao vereador Gabriel. Se há fatos novos, encaminhe a CCJ para que possa ser analisado. Porque trazer para o plenário, para que seja votado, o parecer da CCJ baseado na constitucionalidade, realmente a CCJ não pode submeter a isso, por isso já falei com o presidente, o vereador Rafael, queria defender sim a CCJ, que é o parâmetro. Imagine, Vossa Excelência, que nós temos aqui mais de 50 projetos, só na nossa presidência aqui nós já trouxemos mais de 15 com pareceres contrários, e todos de praxe, ou arquivaram, ou pediram fatos novos. Uma parte, vereador. Né? Então eu discordo do vereador Gabriel, acredito que seja um afronto à CCJ, e eu irei defender a instituição dessa casa, porque é um norte para o início dos projetos. Se nós abrirmos procedentes, eu realmente... Até porque nós, dentro do projeto, não houve, né, esta manifestação de fato novo. Uma parte. Então, eu acho o seguinte, por praxe, o vereador Gabriel poderia enviar como fatos novos essa prerrogativa do proponente, não desafiando assim a CCJ, mas sim até porque ainda cabe fatos novos, que a gente possa, se haver realmente entendimento, corrigir na CCJ e que ele volte semana que vem para... Não, ele não volta, daí ele vai tramitar
na comissão ainda de Trabalho, Defesa do Consumidor e Comissão de Orçamento. Então, a parte do vereador Gabriel. Muito obrigado, vereador Catume. Em momento algum quis afrontar a CCJ, eu simplesmente expus aqui meu posicionamento, tanto da época que eu trabalhei no PROCON, na matéria de direito do consumidor, que eu trabalhei 14 anos, então um pouquinho de prática eu tenho, então a gente não está aqui falando de afronta ou de qualquer outra situação. Estou aqui falando de mérito, de constitucionalidade, e se Vossa Excelência tivesse tanta certeza de que o processo é inconstitucional, poderia ter assinado o parecer. Não, Vossa Excelência é o seguinte, Vossa Excelência tem um negócio que aqui... Os vereadores da Câmara tem vezes que quando um projeto é dele, tem que botar com ela abaixo, senão... Ninguém quer botar com não, ela eu vou defender a CCJ. Então. Eu vou defender. Simplesmente, Vossa Excelência não quis, porque estou indeciso. Mas eu acompanho a maioria. Eu não coloquei a assinatura, porque eu queria que esse projeto tramitasse. Então, Vossa Excelência deveria ser até grato. Agora, eu respeito a maioria. E com relação a fatos Eu respeito a maioria no plenário, eu respeito a maioria nas comissões. Só para finalizar... Muito obrigado. Só para finalizar, posso finalizar? Questão de ordem? Questão de ordem. Então tá, questão de ordem. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Gabriel. Não, só para finalizar, rapidinho. A questão de fatos novos, o vereador Bruno, no primeiro parecer, ele encaminhou ao autor para que pudesse apresentar razões sobre uma suposta inconstitucionalidade. A gente apresentou essas informações e aí o CCJ manteve o seu entendimento. Então, não existe fatos novos. Agora, a questão de postergar é uma situação que não cabe ao autor. Em discussão. Vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em suas residências pela TV Câmara. Vereador Gabriel, na condição de advogado, na condição de membro do PROCON, eu acredito que o senhor não ia fazer um projeto por fazer. Então, eu sou uma das pessoas que sou muito incomodada. E, vereador Dalmo, não é nem para... Eles ligam para o meu telefone, vereador Gabriel, fora de hora, querendo falar com outra pessoa. E aí eu digo, tira do cadastro, nós não podemos porque isso é automático e vai 10 anos de ligação. Não tem sábado, não tem domingo, é de banco, enfim, é de tudo que é... Então, se essa casa não tem a competência, vereador Gabriel, que eu acho que nós podemos buscar, sim, a solução para o município de Florianópolis e em Florianópolis, e se não conseguimos fazer a coisa dentro da lei, que nós mobilizemos, então, uma Assembleia ou nossos senadores, mas isso tem que acabar. Eu quero lhe dizer que vou votar positivo a sua proposição, porque acho que isso tem que acabar. 7 horas da manhã, toca o telefone, às vezes tu estás num compromisso, toca o telefone, tu é indelicado com que está... Hoje mesmo tocou 4 vezes, São Paulo e Minas Gerais. Não estou nem mais atendendo, mas é indelicado, vereador João Luiz. E não tem hora. Então, eu acredito que boa parcela da população está esperando que isso realmente aconteça e quem comete esses atos seja punido. Tenho o meu apoio ao seu projeto, sim. Ainda é discussão. Quero lembrar ao plenário e ao vereador Dinho, nós não estamos votando o projeto. Estamos discutindo o parecer da CCJ. Para discutir, vereador Tiago. Vereador Catume, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedrão. Eu estava na reunião dessa comissão e, salvo engano, Vossa Excelência não assinou o parecer porque já havia assumido a presidência. Quando o presidente da casa ele assume, ele não participa das reuniões de comissão. Não. Esse projeto passou e realmente eu até pensei que eu estava assim. Estava e não quis assinar para ver se tramitava.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, esse projeto já existe, já foi discutido em outros estados. Vou pedir, inclusive, que o vereador Gabriel possa trazer a cópia do julgamento. É uma matéria que já foi discutida. Se for inconstitucional, que uma empresa dessa, que vem incomodando a vida dos consumidores da cidade, que vá buscar justiça. Agora, vereador Dalmo, se hoje eu tivesse aqui apresentado o projeto que limita o tempo de atendimento nas agências bancárias, tenho certeza que a CCJ era contrária. Não tenho dúvida. O povo ia continuar 2, 3, 4 horas esperando lá a fila de atendimento nos bancos. Aí os bancos foram ao Supremo Tribunal Federal. Foram lá. E o Supremo Tribunal Federal, eu vou trazer aqui, eu quero ver se tem em vídeo, mas vou trazer o voto do ministro. De uma discussão que levou 6 anos. Mas foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse que os vereadores tinham razão, da Câmara Municipal de Florianópolis. O Supremo disse. Então, vereador Gabrielzinho, Vossa Excelência deveria anexar esse julgamento. Para Vossa Excelência não discutir. Vossa Excelência tem que juntar esse julgamento. Porque se a Câmara não tivesse aprovado lá atrás, vereador Dalmo, o senhor não tenha dúvida, estava lá o consumidor 2, 3, 4, 5 horas aguardando para ser atendido. O senhor não tenha dúvida. Só começaram a respeitar os consumidores porque essa casa fez valer. O senhor acha que eles iriam fazer isso por vontade própria? Então, vereador Gabrielzinho, Vossa Excelência, pela sua experiência que tem de vida, Vossa Excelência, inclusive, quando estava lá à frente do PROCON estadual e eu do PROCON municipal, nós conversávamos muito sobre as leis municipais. E as leis municipais só foram respeitadas porque as câmaras, naquela época, também, nós, lá no PROCON, auxiliávamos os vereadores a fazer leis em defesa. Senão não existiria. Eu pergunto aos senhores, essa casa, inclusive, no relatório, colocou que o vereador Catume diz, vão afrontar a comissão. Não, não. A comissão, ela pode ser, inclusive, levada ao erro. Pode ser levada ao erro. Vereador Catume. Os pareceres, inclusive, tem alguns que eu juntei ali, que colocaram que era inconstitucional, que se tu pega o julgado lá do STF, está lá a cópia. Falando ainda contrário ao julgamento. Vereador Rafael Dausch. Então, vereador Rafael Dausch, Vossa Excelência aqui assinou? Uma parte, vereador. Sim. Não, só para corroborar com esse entendimento, já que Vossa Excelência também tem expertise, no caso, na aplicação da defesa do consumidor, o próprio, como já foi debatido aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, a súmula 645, a súmula 645, que foi convertida em súmula vinculante número 38. Então já é um entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e só a gente que está indo nessa contramão. Então, outros municípios, a lei é constitucional, a não ser que exista uma outra Constituição para os outros municípios e para a nossa não. Então, acho que essa é a questão, essa é a indagação. Então, mantenho aqui e reafirmo o entendimento de que a gente deve sim deixar esse projeto se tramitar para que possa beneficiar os consumidores que tanto reclamam nos órgãos de defesa do consumidor. Vereador Gabrielzinho, inclusive Vossa Excelência já se manifestou
para fatos novos quando a CCJ acionou o senhor. E Vossa Excelência, vereador Gabrielzinho, 30 segundos. Senhor presidente, aqui nesse parecer que o vereador Gabrielzinho responde à CCJ, ele cita os julgados do STF. Então, ele já apresentou fatos novos. Então, quando Vossa Excelência, ele não está afrontando, ele está debatendo. E essa casa tem que debater. Não é porque a CCJ é a dona da razão. Nós não estamos aqui no meio do Tribunal de Justiça e nem do STF. Vereador Nós João estamos Luiz, aqui para discutir. dentro de uma... Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, eu confesso que eu não ia subir para discutir esse projeto, mas depois eu escutando alguns depoimentos aqui, eu resolvi subir essa tribuna. Primeiro, eu queria parabenizar o vereador Gabrielzinho, falar que vou votar a favor com você, vou votar com você. Mas me estranha, vereador Catume, nesse momento, presidente, o senhor aqui defender até a criação do vereador Gabriel, retirar para fatos novos. Eu acho que essa casa tem que começar a tomar mais decisão, porque ontem nós tivemos um projeto aqui do vereador Lino, que constava ali, inclusive, que já apresentou projeto novo, veio parecer contrário, e aí deu a oportunidade para o vereador Lino apresentar fatos novos. Ele não apresentou, não, mas isso tudo tem um custo. Isso tudo tem um custo. Vamos, isso aí tem um custo. Então, queria parabenizar, Gabriel. Vou votar com você. Eu acho que isso aí tem que decidir. Se você já apresentou fatos novos, a CCJ já deu parecer, a casa tem que decidir. Ou arquiva, ou continua, tem que parar com esse oba-oba. Outra coisa, a CCJ tem que respeitar, sim, inclusive no projeto 16998, de minha autoria, que foi vetado ontem, a CCJ e a Procuradoria da Casa deu parecer totalmente favorável, foram. Mas outros vereadores aqui resolveram rejeitar, e agora é da Casa, é direito da Casa. Então, Gabrielzinho, só estou subindo aqui para dizer que vou votar favorável, sim, e que eu acho que essa Casa tem que tomar decisões e parar de oba-oba, porque tudo tem um custo. Quando esse projeto volta para a CCJ, ele tem um custo. Quem que paga esse custo? Vereador Pedrão, para a discussão, eu sou obrigado, em nome da Casa Legislativa, a responder ao vereador João Luiz. É regimental e direito de cada vereador pedir fatos novos, voltar à comissão. E isso não tem custo nenhum, certo? Apenas uma folha mudando o parecer ou até mesmo não mudando nada. Então, Sua Excelência, por favor, né? Só para esclarecer Vossa Excelência, é direito regimental e esta presidência, deixar bem claro ainda do vereador Pedrão, que quando nós assumimos inteiramente nessa presidência, nós já trouxemos para a pauta, vereador Herade, das 2 semanas de sessão, mais de 20 projetos que estavam com parecer contrário estavam parados. Com isso mesmo, ou arquiva ou anda. Então, que seja justo. Por isso que nós trouxemos, estavam todos arquivados, parados. Trouxemos todos, vereador Leila, para a decisão plenária. Arquiva ou prossegue? Para ser justo. Tá? E deixar bem claro, essa presidência, quando tiver presidente e ser vereador, irá sim adquirir o direito de que é cabível a cada vereador. As manobras regimentais ou aquilo que tem um processo político, como Vossa Excelência, semana passada, usou, e muito bem, para que pudesse ser trancada a pauta, com a retirada com o voto de obstrução, perfeitamente, e ninguém disse que também gastamos naquela sessão. Então, acho que tem que ser justo. Né? Eu vou defender esta casa, este poder. Não acredito que é desta forma que devemos defender o nosso argumento. Votar sim ou votar não é um direito de cada vereador. O vereador Gabriel sabe disso. Pela ordem, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Luiz.
Vereador, Presidente, novamente, vereador eu Catum. respeito, só porque a minha opinião, o vereador que apresenta um projeto, ele tem um parecer contrário, e aí é dada a oportunidade para ele apresentar fatos novos, como ontem. Veio um projeto aqui, estava escrito ali, não foi apresentado fatos novos. E aí vem para a sessão para apresentar fatos novos. Você já teve oportunidade de não Mas ele apresentar, pode, presidente. vereador. Ele pode, vereador. presidente. Regimental. Para, Vossa tá. Excelência Vamos, sabe. mas olha só, Vereador Catum. vereador, presidente, eu também concordo e vou falar assim, ó, eu estou aqui pelo primeiro mandato, e assim, eu não posso concordar com tudo que já foi feito para trás. Mas é regimental. Muitas coisas estão mudando, presidente. A política de hoje não é de 5 anos atrás. Quando nós falamos- Então vamos mudar também, só isso que eu queria falar. Quando nós falamos regimental é porque está dentro da lei orgânica ou dentro do regimento interno. Então, se querem mudar, não é porque querem. Tem que cumprir o que está no papel. Então, mude o regimento. Catum, Questão de ordem, só vereador Lino. Já que foi citado meu nome ali, o vereador João Luiz, quero esclarecer a ele que, no caso, quando eu pedi ontem fatos novos, que eu vi incongruência na parecer da Procuradoria em 2 processos meus, que para mim foi a posteriori, por isso que eu pedi fatos novos para analisar o conjunto. Perfeitamente. Vereador Herádio. Eu acho que você está de parabéns pelos procedimentos, cumprindo o regimento e trazendo todos os projetos para o plenário decidir. Tá, parabéns. Obrigado, vereador Herádio. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Pedrão. Obrigado, presidente. Quero primeiro parabenizar o plenário por estar debatendo a constitucionalidade das leis. Dizer que na legislatura passada era muito complicado o plenário debater a questão de constitucionalidade das leis. O plenário se posicionava de uma forma menos responsável do que a atual legislatura. E aqui eu não vou deixar de cumprimentar todos os membros da CCJ, todos sem exceção, inclusive os que se manifestaram de forma oposta ao meu posicionamento. Porque o direito, como todos sabem, ele não é uma ciência exata. E por não ser uma ciência exata, cria-se esse debate. E é muito salutar, porque acredito que todos nós estamos aprendendo muito com cada frase que cada vereador vem à tribuna defender. Eu não quero dizer aqui, vereador Gabriel, que seu projeto é ruim. Pelo contrário, quero aqui elogiar o mérito do projeto. É um projeto que realmente ajuda, sim, a vida das pessoas, porque é muito chato ficar recebendo a ligação 9, 10 horas da noite, 8 horas da noite, 7 horas da manhã. Já aconteceu no meu celular, já aconteceu em boa parte dos telefones da casa de cada um, e nós sabemos o quão ruim é essa prática. Entretanto, do ponto de vista da técnica legislativa, eu acompanhei o vereador relator da matéria, que seguiu o parecer da Procuradoria e algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, julguei que tem sim um óbice constitucional para essa matéria. Eu não vou aqui mudar o meu posicionamento, porque eu estudei, mas eu quero cumprimentar por ter trazido esse tema até o plenário, mas eu quero fazer um convite a todos os vereadores, em especial aqueles que têm a formação no curso de Direito, para que nós possamos preparar, junto com a Procuradoria, uma série de diálogos sobre o que é o interesse local. Porque na Constituição ele não é claro. E muitos dos projetos que foram aprovados num passado não muito distante se justificam por interesse local. Só que as legislações que são criadas defendendo o interesse local, elas precisam ter um respaldo de suplementar, de ser algo remanescente. Nós não podemos ir além do que a regra federal determina. Então eu venho aqui nesse momento chamar a todos para que a gente para que nós possamos fazer essa série para evoluir até a qualidade dos projetos de lei que nós apresentamos. Nós tínhamos no mandato passado, o vereador Bruno, o vereador Gabriel, nós tínhamos no mandato passado diversos projetos que deveriam ter sido apresentados como PLC, Projeto de Lei Complementar, e por uma quantidade a mais de votos na hora do plenário, por uma dificuldade de se chegar ao número exigido, foram apresentados como projeto de lei normal, ordinária. Muitos desses projetos receberam parecer contrário da Procuradoria, mas mesmo assim o plenário aprovou no mandato passado. Eu digo isso
porque essa legislatura já evoluiu muito nessa questão de apresentar de forma correta os projetos. E eu observo dentro da CCJ, ao longo desse 1 ano e 2 meses que estou fazendo parte da CCJ, que a maior parte das inconstitucionalidades, vereador João Luiz, que são dadas pela nossa comissão, são referentes ao interesse local. E é onde nós estamos observando que há muitos projetos com méritos sensacionais, como esse aqui do vereador Gabriel, que nós temos que reconhecer, o mérito é muito positivo, mas nos deixa a dúvida quanto à constitucionalidade, pelo principal argumento vir do interesse local, puxando para o direito do consumidor. E o segundo ponto que nós analisamos na CCJ, até o presidente também comenta bastante, o vereador Rafael Dausch, é a questão dos projetos que trazem despesas para o município. E nós precisamos muito debater também a criação de leis que trazem esse tipo de custo, para que nós possamos evitar que a CCJ fique dando os pareceres contrários e aqui no plenário correr o risco do que foi decidido lá de forma apolítica, gostaria de deixar muito claro, sem considerar o autor, mas considerando o teor dos projetos, que nós pudéssemos manter o que a CCJ decide. Um outro tema muito importante, que aí vem a cargo do vereador Miltinho, é a questão dos cartazes sendo fixados dentro de estabelecimentos comerciais, ônibus. O vereador Miltinho, até se quiser complementar para eu não errar aqui, fez um levantamento que precisa de quantos metros, vereador, numa parede de restaurante, por exemplo? Vereador Pedrão, obrigado por ter mencionado esse assunto tão importante, mas no último levantamento que foi feito, nós temos no município mais de 50 leis que que obrigam a colocação de cartazes em estabelecimentos comerciais, e na área de alimentos, restaurantes, bares, tem que ter uma parede de 4x4 para colocar só os cartazes. Obrigado. Ainda em discussão, parecer, vereador Maicon Costa. Não tem café, não? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria da Graça, público que nos assiste nas galerias. Vereador Gabriel, tive a oportunidade de fazer um voto de vista desse projeto e, assim como dito pelo vereador Edinon Manuel da Rosa Udinho, acredito que Vossa Excelência, sendo por muito tempo ocupando a posição de diretor do PROCON, tanto do Estado de Santa Catarina como do PROCON também, aqui de Florianópolis, regional, da capital, não tenha maiores dificuldades, tem uma propriedade bastante profunda para discorrer sobre esse tipo de assunto, defesa do consumidor. E a questão do interesse local é uma questão que na verdade, eu já me posicionei aqui sobre o modelo federativo que nós temos, e aí é uma questão muito filosófica, um pensamento que eu tenho, que os interesses locais de Florianópolis são bem diferentes de interesses locais de Rio Branco, no Acre, ou de outra cidade no Norte, Nordeste, mesmo no Centro-Oeste, Sudeste. E, nesse sentido, já deixo aqui consignado o meu voto favorável ao seu projeto. Ele, sim, é um projeto importante, vereador Maicon Oliveira, para a sociedade florianopolitana. Com certeza vai passar a régua em relação a abusos, a excessos que muitas vezes acontecem com empresas de telemarketing, tanto para cobrança quanto para venda, ligando para as residências, incomodando muitas vezes em horários que são horários onde a gente chega na nossa residência com o intuito de descansar, ter tranquilidade, e essas cobranças são inoportunas, às vezes cobranças até inconvenientes, digamos assim, pela questão do horário, também nos celulares e tudo mais. Então, deixo aqui consignado, não discuto o projeto, estou discutindo os parecer, mas o nosso parecer
eu não consigo aqui fazer uma menção no pouco tempo, mas a gente trata aqui, sim, com uma questão de análise de interesse local, seguindo a ideia de uma interpretação extensiva da Constituição. A presente matéria não trata meramente de direito consumirista, pois ela vai além da estrita relação de consumo, visto que se trata de perturbação ao sossego alheio. Então, é, sim, de interesse local, em seu ambiente particular, familiar, que é o domicílio. Há de se evidenciar que a fiscalização e o controle é de competência concorrente em prol do respeito ao cidadão, onde a atuação do Estado e da União não excluem o município. Ou seja, se essa lei não é de interesse local, então a Lei 003, que foi também feita nessa casa, que é a lei que regulamenta a questão de perturbação de sossego alheio pela Floran, no ano de 1999, também não seria. Então, por essa ótica, a gente não é a ótica só da questão do consumidor, vereador Herádio, mas a ótica da perturbação do sossego no seu lar. E nós temos aqui, sim, nessa Casa Legislativa, o dever de defender o cidadão de Florianópolis, os consumidores, não só nesse ponto, mas do ponto de vista também da questão da perturbação do sossego alheio. Eu vejo aqui um jovem com cartaz A Ponte Está Caindo. O tema da discussão, eu tenho que me ater ao tema da discussão. Hoje a gente não teve algumas discussões sobre esse assunto, nós só queria rapidamente transcorrer sobre esse assunto. Nós fizemos um simpósio sobre a Ponte Hercílio Luz e vamos debater também essas questões da Ponte Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. O vereador Fábio Braga também tem feito isso com bastante frequência aqui nessa Casa Legislativa, e a gente tem cobrado há muito tempo do DEINFRA o plano de manutenção. Mas não são só as pontes que estão caindo, não. A SC 401, 403 e tantas outras SCs por Florianópolis também estão caindo. Infelizmente não caem porque estão na terra, mas estão aí caindo de buraco, caindo de mato, caindo de problemas. Então, só para contribuir com a sua presença aqui nas galerias, agora quase que solitário aqui na Câmara dos Vereadores. Obrigado, senhor. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrado a discussão do parecer contrário da Comissão de Justiça. Votação nominal. Senhores vereadores, votando sim, arquiva-se o projeto. Votando não, volta para tramitar normalmente nas comissões. Encaminhamento, senhor presidente. Senhores vereadores, é projeto de vereador. Plenário é soberano. Qual o encaminhamento da liderança de governo, senhor presidente? Não, encaminhamento senhores vereadores, ordem. Não. Senhores vereadores, por favor. É uma votação séria, senhores vereadores. Presidente, explica. Votando sim, vota com a CCJ. Com a CCJ. Votando não, vota contra a CCJ. Não é contra a CCJ. Foi, vereador Gabriel, não conseguiu votar? Ah, é coisa. Sua Excelência não errou o voto, Sua Excelência não votou ainda. Está rejeitado o parecer da Comissão de Justiça, o projeto volta para tramitação normal nas comissões. Senhores vereadores, projeto 19 do vereador Afrânio, ele não está, eu coloco um requerimento para que esse projeto possa ser retirado da pauta por 2 sessões. Os vereadores concordam, permanecem com conta, está aprovado. 20º projeto de resolução do vereador Maicon Costa. Parecer contrário da Comissão de Justiça. É o projeto 2023. Institui no âmbito do município de Florianópolis o programa Câmara Vai à Escola. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Maicon. Esse projeto, da mesma forma, nós temos fatos novos que chegaram recentemente ao gabinete. Nós queremos apresentar esses fatos novos para correção do projeto, para que ele tramite com a legalidade necessária nessa Casa Legislativa. Requerimento do vereador Maicon Costa, autor do projeto para fato novo. Está aprovado.
Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor secretário se existe um vereador inscrito para explicações pessoais. Vereador Lino, vereador Marquito, vereador Pedrão, vereador Renato, vereador Maicon, vereador Lela, vereador Tiago Silva, vereador Catume, vereador Bruno de Souza, vereador Dinho, vereador João Luiz, vereador Marcelo da Intendência. Pela ordem, vereador Irade. Tem uma reunião na sequência agora, por isso preciso me retirar. Obrigado. Solicito ao segundo presidente, vereador Gabriel, que assuma a presidência. Sorteio. Não, esqueci nada, vereador Renato também. Estava marcado aqui. Como é que é? Ah, tem embora. Não, eu sou coerente. Sempre fui coerente. Aliás, quando o projeto dele vir, eu voto favorável. Ele sabe disso? Eu não quis. Ah, tomar banho. Sorteio. Primeiro, vereador Marcelo da Intendência. Eu declino, senhor presidente. Declina. Segundo, vereador Maicon Costa. 5 minutos. Senhores vereadores, quantos tem inscrito? 12. Tem acordo para 3 minutos? Tem acordo para 3 minutos? Vereador Maicon, são 12. Bom, o vereador Maicon quer usar os 5, mas depois, se tiver acordo para 3, eu agradeço. Estamos de acordo, vereador Lino, 3 minutos depois. Obrigado, vereador Lino, obrigado ao plenário. Com a palavra, sua excelência, vereador Maicon. Senhores, explicações pessoais. Vou usar desse tempo justamente para explicações pessoais de um assunto que foi trazido hoje aqui na tribuna livre. E eu fiquei muito surpreso porque o objeto do requerimento foi deturpado pelo cidadão que esteve aqui hoje presente, o seu Luiz Costa, presidente do CODENE. Ele deturpou a origem, a gênese do requerimento. O requerimento tinha previsão para que ele viesse aqui prestar contas das atividades do CODENE. Pelo visto, o CODENE perdeu a sua essência, a sua originalidade, e, ao invés de discutir os assuntos de desenvolvimento do norte da ilha, tem me colocado como pauta extensiva dessas reuniões. Será por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu queria dizer, apesar, vereador Michael Oliveira, o senhor, meu xará que é lá dos ingleses, assim como outros vereadores, sabe por que eu participo das reuniões do CODENE? Ou participava, até eles me excluírem, de maneira autoritária, sem direito ao contraditório? Eu participava porque é o seguinte, vamos supor, problemas do norte da ilha, questão do aquífero dos ingleses. Se o problema de abastecimento de água daquela região acontecer, o sistema que abastece a região sul da ilha onde eu moro, em grande parte, e também a região central, que é o Cubatão Pilões, que vem lá da Palhoça, Santa Amaro do Imperatriz, vai ser o sistema que vai abastecer o norte da ilha. Consequentemente, o restante da ilha fica também com problema. Os problemas do norte da ilha acabam convergindo com os problemas também do sul da ilha. Nesse sentido, senhores, eu sinceramente lamento com profundidade essa ata do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha, onde eu fui a pauta daquela reunião, o vereador João Luiz da Bega, fui a pauta da reunião e fui retirado da Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Norte da Ilha sem direito a expor os motivos que fizeram a minha retirada, né? Quais são os motivos que eu fui retirado? Fui expulso do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha. Veja só, senhores. Antes me tolhiram lá no Conselho de Desenvolvimento do Sul da Ilha. Não quiseram me dar a palavra. Não podia falar, não pude expor, inclusive. Aliás, aqui, parece que nos conselhos deles só falam quem eles querem. Então, esse conselho tem dono. Está aqui, ó. Outros políticos podem ir lá. Mas, assim, é só os amiguinhos deles que podem falar. Então, esse conselho não é de todo mundo. Esse papo que esse conselho é apartidário, que etc e tal, daqui e de lá, isso aí é papo furado. Porque esse conselho não defende os interesses. Hoje eu vi aqui, não são todos,
Algumas lideranças comunitárias aqui ainda estão iludidas, estão cegas. Eu vi pessoas de bem aqui. Mas tem muito aqui que está pendurado esperando um carguinho comissionado na prefeitura. Tem muito hoje que teve aqui, e tem inclusive servidor público do município, da prefeitura, que saiu do seu horário de expediente para vir para cá. Deveria estar lá trabalhando. E eu tenho a obrigação de apontar isso. Será que é porque eu estou tocando na ferida, senhores? É por isso que dói? E aqui, ó, eu fiz um requerimento, depois de tantas vezes tentando ouvir o senhor Milton Weber, que é o superintendente de Relações Comunitárias da Prefeitura, por várias vezes eu tentei ouvi-lo, várias vezes liguei, mandei mensagem de WhatsApp, corri atrás dele lá na Prefeitura, vereador Pedrão, não o encontrei, parece que ele não dá expediente. Funcionário fantasma, será? Porque eu não sei, eu estou perguntando onde ele dá expediente, ele não me diz onde dá expediente. Se ele não consegue me responder, não responde um ofício. E aí quando eu peço, através de requerimento dessa Casa Legislativa, senhores, para ele vir aqui dar explicação, tem vereador que vota contrário. E aí depois diz que eu estou tolindo, que eu estou guerreando com o cara. Pô, eu dou oportunidade de contraditório, dou oportunidade de ouvir. Agora, eles não fazem o mesmo, não dão oportunidade de eu falar? Então, é um monólogo? Eles falam e eu tenho que ouvir? Ouvir quieto, com o rabinho entre as pernas? Não, senhores. Negativo. Vereadores que votaram o requerimento. O vereador Rafrani Bopré, o vereador Herádio Gonçalves, a vereadora Maria da Graça, o vereador Marquito, o vereador Pedrão, o vereador Lino, o vereador Renato da Farmácia e o vereador Lela. Foram os únicos vereadores que votaram. O senhor Milton Weber vinha aqui dar explicações. Tem vereador aqui que tinha interessado e no dia está ausente. Não compareceu à sessão. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Bruno, por 3 minutos. Boa tarde, senhores. Eu vou ser breve, até porque temos poucos minutos restantes e tem outros colegas parlamentares que querem usar a tribuna. Eu só quero trazer a notícia à casa. Não sei se todos já estão cientes e acompanharam, mas depois do 1-0 em Curitiba, depois do 3-0 em Porto Alegre, agora é o 5-0 lá em Brasília. O Superior Tribunal, hoje, há poucos momentos, acaba de recusar, de negar o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula da Silva, do PT. Então, ele acabou de negar esse habeas corpus e, conforme orientação TRF4, a pena deve ser cumprida assim que acabarem os embargos. Portanto, nos próximos... Como? Assim que publicado, na verdade, né? Os embargos. Portanto, senhores, nos próximos meses, nas próximas semanas, quiçá, nós teremos a comprovação de que a lei é para todos de fato, que é assim que deve funcionar um Estado de Direito. Ninguém é importante demais para estar acima da lei, por mais que se ache. Muito obrigado. Bem, próximo vereador inscrito, vereador Vanderlei Farias, 5 minutos. Vanderlei Farias não se encontra, vereador Tiago Silva, 3 minutos. Só para complementar, vereador Vanderlei Faria está aqui, encontra-se no plenário, declinou o tempo dele. Senhor presidente, vereador Bruno, eu não ia entrar nesse assunto, mas Vossa Excelência iniciou. A lei é para todos. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Semana passada, e o que me chamou a atenção é que a imprensa não repercutiu o que é uma denúncia de Caixa 2. O governador Raimundo Colombo foi denunciado pelo Caixa 2. E aí,
a repercussão dessa denúncia, ela não surtiu o efeito que é a denúncia, porque foi o primeiro governador denunciado. E qual é a denúncia? A denúncia é que o Marcelo Odebrecht afirma na delação premiada que deu dinheiro em espécie para o governador Raimundo Colombo. Bem, nessa lista não está só o Raimundo Colombo, tem a aspirina, o filho, vereador Dinho. Existe ali o cunhado. Então, senhor presidente. Senhores, é grave. É grave, porque ele não vendeu a Casan, mas tinha intenção de vender a Casan e por isso recebeu o Caixa 2. Bem, se vão prender o Lula, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vejo alguns vereadores comemorando a decisão de hoje, mas a decisão de quinta-feira, que teve a denúncia do Raimundo Colombo, ela não foi repercutida aqui como deveria, inclusive pela imprensa. Por quê? Porque o valor é 10 milhões numa delação. Mas a antecipação... não, mas agora diz que foi Caixa 2. Não foi Caixa 2. Foi corrupção da intenção de vender a Casan. E o Marcelo Odebrecht não pode ter mentido na delação, porque senão ele volta para a cadeia. Então, o que ele falou tem verdade nos fatos. E se a Procuradoria fez a denúncia do senhor Raimundo Colombo, ele vai sim para a mão do Moro, quando entregar o governo. Ele vai para o Moro. Caixa 2, a ministra do STF disse, é corrupção? Sim. Porque não foi contabilizada na campanha. 30 segundos. E, infelizmente, parece que aqui se comemora. Ele comemorou. Só fui denunciado por Caixa 2. Como é que é isso? Não, vereador Bruno. O seu pronunciamento, ele merece ser estendido. Não só ao ex-presidente, mas também ao ex-governador, que agora em abril vai entregar o governo. Acho que a comemoração ela tem que ser, Vossa Excelência iniciou, ninguém está acima da lei. Próximo inscrito, vereador Edinô Manuel da Rosa. Eu declino. Declina. Próximo vereador inscrito, vereador Pedrão. 3 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os colegas vereadores, o pouco público que ainda se faz presente aqui na galeria. Quero cumprimentar o Luciano, mergulhador, que está aqui fazendo o seu protesto contra a inação dos órgãos públicos, em especial em nível estadual, que coordenam e tomam conta e deveriam zelar pela ponte ou pelas pontes que não estão agindo. Gostaria de solicitar também que seja feita essa mesma visita na Assembleia Legislativa, porque lá eles têm obrigação para cobrarem do DEINFRA e do governador Eduardo Pinho Moreira soluções. Porque se o Raimundo Colombo não tomou providências, que o atual governador possa, de fato, fazer com que essa obra saia. Cobre também da bancada do meu partido, são 4 deputados, assim como dos demais partidos que aqui se encontram. Eu digo, nesse momento, senhor presidente, que certamente falta página e tempo de propaganda para divulgar a denúncia contra o Colombo nos meios de comunicação, porque a Prefeitura de Florianópolis está sendo voraz no gasto de publicidade. E isso não faz 1 mês nem 2, faz 14 meses. Alguns programas do próprio município custam mais caro a sua comunicação do que propriamente o programa. Senhores, fiscalizemos melhor. Esse é o meu pedido ao plenário.
E aqui aproveito o ensejo, a oportunidade de falar em fiscalização. Nesse momento está em minhas mãos o processo, requerimento que está na busca de mais 2 assinaturas para a abertura da CPI das obras irregulares, começando pelas denúncias feitas pelo Ministério Público e pelas apuradas junto ao mandato do vereador Lino Pérez, para que esta casa investigue o porquê a Prefeitura de Florianópolis está sendo conivente com as construções irregulares. Temos que saber, temos que apurar, porque só em multa aqui nós temos perto de um orçamento a receber. Um orçamento a receber. Se estamos precisando de dinheiro para concluir o elevado do Rio Tavares, que já venceu a promessa, que venham do dinheiro das multas. Se está faltando dinheiro para fazer o plano de manejo das unidades de conservação, que venham do dinheiro das multas. Se está faltando dinheiro para fazer a drenagem urbana de diversos bairros que ficaram embaixo d'água menos de 30 dias, que venha dessas multas. Agora só não me venha com ausência de assinatura para investigarmos o porquê a Prefeitura está passando a mão na cabeça de quem faz o errado. 30 segundos. Se somos pelo certo, temos que agir de forma certa neste Parlamento. Por isso eu deixo aqui à disposição, junto ao gabinete do vereador Lino Pérez, para que essa CPI possa ser aberta. Peço àqueles que têm interesse de fiscalizar que possam subscrever conosco esta CPI e darmos início aos trabalhos e compreender o porquê o gargalo não está sendo fechado. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador do PR, vereador Renato Jesk. Renato da Farmácia. Senhores vereadores, presidente Gabriel Meurer, eu queria desfazer um equívoco aqui. Vereador Marquito, o nosso secretário da Casa Civil disse que nunca tratou com Vossa Senhoria sobre o decreto. Então, é uma questão só de entendimento. Então, ele queria desfazer essa afirmação que foi feita na tribuna. Então, o secretário Felipe Melo nunca tratou sobre esse decreto com Vossa Senhoria. Eu, na esteira da situação do país, eu queria colocar aqui uma notícia que saiu no jornal de hoje. Nós estamos aqui há alguns anos sem crescimento do PIB. Não acho que seja mérito do presidente Temer, que agora cresceu o PIB, mas o atual governo também não está de todo errado. Quando eu vejo na notícia de hoje que o Boulos se filia ao PSOL para ser candidato a presidente, e diz que sua primeira ação de governo é revogar as medidas da gestão Temer, eu chamo a atenção de quem nos ouve e quem nos vê. Porque se durante 14 anos nós passamos na mão da esquerda e chegou onde chegou, aí o próximo presidente de esquerda que quer assumir, a primeira medida é revogar o que, de repente, o vereador Bruno, começou a dar certo. O Brasil está entrando num caminho, está tendo um crescimento, tivemos o crescimento de 1% do produto interno bruto, coisa que há muito tempo a gente não ouvia falar nesse país. Aí quem quer, como candidato do PSOL à presidência, o primeiro ato é revogar todas as medidas da gestão Temer. Então, isso inclusive deve servir de alerta, porque nessa situação de um partido que apoia o Maduro, e essa semana eu vou falar num discurso sobre a mulher na Venezuela está entregando o filho para o orfanato para poder se alimentar. Cuidado que nós podemos chegar nessa situação. Tem uma situação que em setembro, eu pesquisando a questão da mulher,
na América Latina, tem uma situação em setembro, que uma mulher deixou uma criança no metrô, com uma sacola de roupas e com um bilhete. Por favor, alimente essa criança. Nós temos que cuidar dos nossos passos aqui para frente, vereador João Luiz. 30 segundos. Obrigado, vereador presidente. Porque me assusta muito quando alguém que ainda não está oficialmente como candidato à presidência pelo PSOL, mas já vem dizer que tem que revogar todas as medidas feitas pelo presidente Temer. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto Catume, por 3 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, nobre vereador Gabriel, meu amigo, meu irmão. Senhores, eu acompanhei aqui, vereador Tiago, o discurso do vereador Pedrão, e sobre essa tribuna, estava conversando com os vereadores ali. Mais uma CPI. Mais uma CPI. A CPI do lixo nasceu morta. Nasceu morta. O próprio Ministério Público encaminha pela implantação dos valores. O juiz, hoje ou ontem, negou o recurso do nobre vereador Bruno. Ou seja, o relator, o vereador Marquito, ontem falou que um dos objetivos da CPI será ter chegado ao final com algo concreto que venha contribuir para o projeto da taxa de resíduos sólidos. Então, essa CPI do lixo, com todo respeito, e aí eu perguntei para o vereador Lino, pergunto para o vereador Marquito, perguntei para o vereador Lela, e agora o Ministério Público diz assim, ó, a prefeitura tem que tirar o gatilho, tem que cobrar. E agora? Então, vereador Marquito, não tem dúvida que o seu relatório já vai ser para arquivar, porque não tem nada de ilegal, e já pedindo uma comissão dessa casa, que em 60 dias traga uma solução para a taxa de resíduo sólido. Isso é coerência. Por quê? No início, vereador Dinho, foi feita uma CPI aqui dizendo por que o município não cobrou os 23 mil? Depois de 5 meses, faz uma CPI, por que cobrou? Ah, não dá para entender. Não dá para entender. Vossas Excelências assinaram a CPI, que foi arquivada, vereador Bruno, perguntando por que não cobraram os 23 mil? E agora fizeram uma dizendo, por que estão cobrando os 23 mil? Isso é coisa de maluco. Isso é coisa, olha, é uma piada. É uma piada. Me desculpem, Vossas Excelências. E agora eu quero saber, que irregularidade tem para a CPI investigar o próprio Ministério Público, que Vossas Excelências defendem e procuram muito eles, e agora vão ser contra eles? Eu não entendo. Então, realmente, eu trago esse assunto aqui hoje porque, com respeito a Vossa Excelência, mas, vereador Bruno, não dá para entender. Né? Março, CPI para cobrar. Agora, vereador João Luiz, CPI para não cobrar. Então, gente... 30 segundos. Obrigado. Isso é um jogo político. CPI, eu tenho falado que é a forma política dessas casas. Então, eu tenho certeza que o vereador Marquito vai vir conforme realmente a realidade, vereador Jefferson Pérez, né? Muito obrigado, desculpa aí, mas, como diz, estamos aí para construir, vereador Marquito, algo que venha solucionar o problema dos resíduos sólidos desse município. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Marquito, por 3 minutos. Senhores vereadores, ao público que acompanha aqui na sessão, justamente eu até viria para fazer outra abordagem na minha fala de explicações pessoais, mas queria aqui trazer o vereador Catume, que justamente é esse o objetivo de uma CPI, que é retirar essas dúvidas que pairam
E que mais do que isso, a CPI não tem a função de resolver o pagamento ou não o pagamento, a CPI tem a função de entender qual que é a inconsistência jurídica em relação à taxa de coleta de resíduos sólidos. E mais do que isso, a CPI tem a função também de justamente a Casa Legislativa protagonizar essa discussão no município. O que o vereador Catume põe, que uma hora abre uma CPI para cobrar e depois abre uma CPI para não cobrar, não são esses os fatos determinados. Justamente o vereador Catume, creio que assume uma das cadeiras da CPI agora, mas que de fato, o que tem posto nessa investigação é justamente a inconsistência legal e jurídica referente à taxa de coleta de resíduos sólidos. Se o vereador Catume acha que nós estamos incoerentes, imagina o governo Jean, que cobra e descobra, depois não cobra, e depois, quando abre a CPI, vai lá e faz uma cobrança com inconsistências jurídicas. Então é justamente isso que a CPI tem que fazer. Encontrar toda essa ida e volta que o governo fez, desde o ano passado, nas duas últimas cobranças, e trazer para essa casa um debate qualificado à luz de uma solução real a partir da investigação. Então, acho que de alguma forma, o vereador Catume faz, sim, uma interpretação aqui nessa tribuna, mas, de fato, ele bate num ponto central, que é as dúvidas que pairam em relação à taxa de coleta de resíduos sólidos. Por isso, a importância de se fazer a investigação com qualidade, de se dar procedência e procedimento ao pedido de abertura da CPI, e mais do que isso, a gente fazer um debate qualificado, independente da posição atualmente do Ministério Público, da atual gestão do governo, e protagonizar essa discussão aqui na casa. Então, queria aqui só colocar essas questões que foram levantadas e que para nós é importante, enquanto Casa Legislativa, fazer essa discussão com qualidade e com protagonismo na relação que nós temos aqui exclusiva de fazer esse papel de investigação e mais do que isso de fiscalização. Obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador João Luiz, 3 minutos. Boa noite. Boa noite, presidente. Agora, Gabrielzinho, vereadores que ainda presentes na sessão, público que nos acompanha na galeria e público na TV Câmara. Vereador Dinho, subo nessa tribuna para falar um pouquinho sobre a CONCAP e fazer elogios à nova CONCAP, tanto criticaram aqui, houve até invasão dessa casa, mas tem que parabenizar a CONCAP. Verão, cidade com todos os problemas, chuva, e a cidade realmente está limpa. Parabenizar aqui de público o Carlão, com toda a sua equipe, que realmente a gente solicita, vereadorinho. Antigamente a gente solicitava, nada acontecia. Agora a gente solicita e o Carlão realmente atende. Falo isso, vereadorinho, porque solicitei para ele uma limpeza na Rua Gerais do Rio Vermelho, na rodovia João Galberto Soares. Prontamente, Rio Vermelho hoje está impecável, limpo. Inclusive, quando eles estavam fazendo ação, solicitei também, telefonei, Carlão, quem sabe tu consegue ir até o Red Park, você conhece o Red Park? Pracinha, com mato. E a CONCAP foi lá e só tenho recebido agradecimento assim, ó, da comunidade pela minha ação. Uma ação que eu fiz ligando para o Carlão, e o Carlão prontamente, sim, atendeu a solicitação. Então, era isso. Às vezes, a gente é criticado aqui, Dinho, quando nós voltamos, CONCAP, autarquia,
mas às vezes a gente tem que elogiar também quando o trabalho está sendo bem feito. Parabéns, Carlão, parabéns, CONCAP, parabéns à Prefeitura de Florianópolis. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Lino Pérez, 3 minutos. Microfone. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, de uma forma bem rápida, senhor presidente, de fazer mais uma denúncia que eu acabei de receber, dessa vez na servidão João de Souza Filho, fica exatamente atrás do NEI, da creche Luiz Paulo da Silva, no bairro do Santinho. A edificação que está sendo construída é essa, chama-se América. Aqui na foto ela está com 2 andares, mas já está com o 4º andar pronto. E eu pergunto se durante todo esse tempo a prefeitura não viu essa obra e não recebeu nenhuma denúncia. A taxa de ocupação do plano diretor não está sendo respeitada, o número de gabaritos não está sendo respeitado. Essa obra tem uma ligação da Celesc também, que tem que dar explicações, por isso que é importante essa CPI. Nós estamos diante de um comércio ilegal de energia na nossa cidade. O código de posturas está sendo totalmente desrespeitado. Isso aqui são materiais poluentes que estão escorrendo pela rua, entrando na drenagem urbana, provavelmente resto de cimento, de tinta. Só isso aqui já é passível de uma multa bem grande pelo nosso Código de Obras e também pelo de postura. Calçada aqui obstruída, não tem afastamento nem para fazer um passeio com o mínimo adequado. Quando eu digo que aqui tem mais de um orçamento em multa, se juntarmos todas essas obras já denunciadas, é porque a nossa cidade ela só não quer captar os recursos. Se a prefeitura não está vendo um prédio de 4 andares no coração de um bairro, atrás de um NEI, de uma creche administrada pelo município, olha, é algo bastante esquisito. A denúncia também já foi feita pelos professores, pelos pais de alunos. Então, a Prefeitura de Florianópolis precisa agir e rápido. A nossa cidade está crescendo a revelia da lei e a revelia do respeito ao ordenamento urbano. Muito obrigado. Vereador Lino Pérez, 3 minutos. Senhor presidente, vereadores que ainda estão no plenário, em torno de 10, e o quórum mínimo é 8, eu ia me manifestar com relação ao Dia das Mulheres, deixar para amanhã. Também ia manifestar com relação à CPI, que nós estamos colhendo assinaturas, e nosso gabinete fez uma pesquisa de 16 construções que estão ilegais, tem umas que estão com unifamiliar e para mudar para multifamiliar, não tem placas, bom, isso só no norte da ilha, agora imagina na ilha como um todo. 300 empreendimentos estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual, então há mais que evidências, e aí falta fiscalização por parte da Prefeitura, nós temos que investigar isso. Isso é o mínimo que tem que fazer, o plano diretor está sendo aviltado. Mas não quero me estender aqui, eu queria só colocar o que levantou o vereador Bruno, com relação ao julgamento do Lula, que hoje, infelizmente e lamentavelmente, foi julgado e condenado. Quero colocar aqui que é o seguinte, eu ia falar isso, manifestar em outro momento, mas eu quero aqui só alertar para a população, que talvez não acompanhe, não entenda isso, manipulado pelos grandes meios de comunicação, alinhado com o golpe, desde a época da Dilma, que também foi inocente. Quero colocar, para quem não sabe, que há pelo menos um livro que tem mais de 100 artigos, dos quais o eminente jurista Celso Antônio Bandeira Melo já aprovaram que é falso essa questão das provas, supostas provas que não existem com relação ao Lula. Isso foi uma montagem feita que tem que tirar o Lula do páreo e o golpe está se consumando hoje. Seria muito ruim se montasse toda aquela farsa que fizeram lá ao golpe, de perseguição ao Lula, porque foi selecionado, e não chegar à consecução final. Então, eles fizeram o trabalho sujo que fizeram, destacaram o Lula, porque Lula é um projeto que não interessa às grandes elites e oligarquias nacionais e internacionais, neste momento. Eu pergunto por que o Aécio foi solto, que aí sim tinha evidência e provas de desvio. O Colombo também, eu assinei o impeachment com relação ao Colombo, desviou 10 milhões e muito mais que isso. E nada foi feito, o Joelhos Batista, então isso não foi feito. Então é evidente que tem um recorte com relação ao Lula, isso está claro isso. Agora, prendendo ou não, alerto. Isso vai dar uma grande mobilização no país, certo? O povo não vai calar lá só isso. O que tem 38% de preferência nacional é uma pessoa eminente, tem uma figura internacional, então isso não vai parar aí.
certo? Tirando o Lula das eleições, vai ser uma fraude, certo? E por quê? Porque os grandes juristas nacionais e internacionais já provaram que isso é uma falácia. O que o Moro fez foi uma construção falsa para mostrar, com base em convicções, não em provas, que o Lula deve ser condenado. Então, eu acho que fizeram o serviço. O próprio STF já está girando nos seus votos, de que o Lula, sim, teria direito à defesa, de presunção de inocência. Então, lamento aqui, vou continuar nos próximos dias a defender essa questão do Lula, que tem uma base jurídica. São pouquíssimos juristas no Brasil, eu quero saber, mostrem quais são, que provam que tem lógica essa condenação. Um artigo tem 500 páginas, com 100 e poucos artigos, entre outros livros que eu conheço, eu estive lendo vários deles, mostrando que não tem uma... Ou seja, a Constituição foi lesada. E todo o trabalho jurídico, do judiciário, ele aviltou a Constituição e todos os procedimentos que devem a direito à defesa. Então, eu quero colocar aqui o lamento que foi feito trabalho sujo. Muito obrigado. Nada mais a ver a tratar. E antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 7 de março, na hora regimental. Está encerrada a presente sessão.